konuşmuyor. Ağlamıyor, bağırmıyor. Hiçbir tepki vermiyor. Göz teması bile kurmuyor benimle. Allah'ım ne yapacağım ben? Onun için güçlü durmak zorundasın. Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Enquanto Urun e Eran conversavam sobre a morte de Eta na sala, Ira os ouviu. Ira começa a chorar ao ouvir isso. Quando Urun percebe Ira, ele imediatamente vai até ela, pega-a e diz para ela se sentar. Ira pergunta a ele se é verdade. Orun diz suas condolências a ele. Quando Ira ouve isso, ela se lembra do primeiro dia em que conheceu Ieta. Depois, ele pensa em como contará a Sara que Ieta está morta. Então ele sai rapidamente da sala. Afif vê-o e diz-lhe para trazer o chá de ervas para o meu quarto. Ira sai sem dizer nada a ele. Orun saiu da sala para olhar para Ira. Afif pergunta o que se passa com Urun. Orun diz a ele que Ieta faleceu. Afif fica muito surpresa ao ouvir isso. Ira está chorando lá fora. Ele está pensando em como ir até Sara e dizer isso, então enxuga as lágrimas e entra. Naquela época, Sara colheu flores do jardim. Mais precisamente, ele quer ganhar pontos coletando flores. Quando Ira entra, Sara pergunta a Ira, meu pai veio? Ira não pode responder a ele. Percebi no Saara que meu pai não veio. Eu gostaria de ter acumulado mais pontos. Ele diz que meu pai viria então. Ira olha para as flores e diz, qual é, quantos pontos você acumulou para ajudá-lo a relaxar um pouco? Este é o momento em que Ira está mais indefesa. Orun vai à casa de Ira e Sara para vê-los. Naquele momento, Ira sai de dentro. Orun pergunta, você conseguiu contar a Elle? Ira diz a ele que ainda acha que seu pai virá. Orun diz que é muito difícil esperar por alguém que não vem até ele. Ira começa a chorar, perguntando como vou contar isso para Sara. Quando Orun a vê chorando, ele quer tocar seu braço, mas desiste e pergunta, tem alguma coisa que você quer que eu faça? Der. Ira acena para ele. Orun diz a ele que se precisar de alguma coisa, me avise e vá embora. Orun quer ficar com Ira, mas não pode ficar ao lado dela porque tem medo da reação de Ira. Enquanto Orun está em seu escritório, Eran vem até ele e diz que mesmo que Eta esteja morto, os homens de Tashkent ainda estão vigiando a casa. Se você quiser, podemos intervir. Orun, não faça nada por enquanto. Eles acham que Ira também possui as informações que Eta esconde. Ira diz que não está ciente disso. Ira está sentada com Sara pensando no que fazer. Ela aceitou a oferta de Eta e se casou com ele apenas para que Sara não crescesse sem pai. Quando ele pensa sobre isso, ele acha difícil respirar. É por isso que ele quer sair e tomar um pouco de ar. Naquele momento, Orun chega até ele e pergunta, você contou a Sara? Ira diz que eu não poderia contar a ele. Orun tira o lenço do bolso e dá a ela, dizendo-lhe para não se conter e chorar. Depois que Ira enxugou as lágrimas, Sara pensou que seu pai viria. Eu gostaria que ele não tivesse morrido e estivesse longe. Ele diz que temos que sair daqui agora. Quando Orun ouve isso, ele diz que você não pode sair daqui. Os homens de Tashkent também estão atrás de você. Ao ouvir isso, Ira ficou assustada e perguntou, por que eles estão atrás de nós? Yekta está morta, o que eles têm a ver conosco? Ele diz que tiraram a vida de Eta, vão tirar a nossa também? Orun diz a ele que há coisas que você não sabe. Ira fica surpreso e pergunta o que há de errado com ele. Orun também lhe disse que Eta tinha documentos de chantagem escondidos. A questão não era apenas ouro. Tashkent também estava atrás disso. Eta não deu isso a ele. Tashkent diz que acha que você pode ter isso. Quando Ira ouve isso, ela diz que não tem nenhum documento nem nada.
Oron diz a ele que Rieta deve tê-los escondido em algum lugar. Você sabe disso? Ira diz a ele que não sei de nada, não sei onde posso estar, eles não vão nos deixar ir. Quando Oron ouve isso, ele diz que enquanto eu estiver aqui ninguém vai te machucar, não tenha medo, não vou te mandar para lugar nenhum. Ira começou a pensar sobre isso. Oron diz a ele que se você não pensa em si mesmo, pensa em Sara e vai embora. Ira entrou. Enquanto Sara dormia, ele também adormeceu ao lado dela. Quando Sara acorda, ela olha pela janela. Ao ver ali a sombra de um homem, pensa que seu pai chegou e sai. Aí ele vai atrás da sombra, dizendo que meu pai chegou. Essa sombra que Sara vê é a sombra de Oron. Quando Oron entra na mansão, Sara o segue. Quando Afif vê Oron, ela pergunta: você está verificando eles? Oron diz a ele que quer ter certeza de que eles estão bem. Quando Afif se depara com a dura reação de Oron, ela pergunta se podemos conversar um pouco. Oron diz que falará com ele ao telefone e depois irá até a você. Enquanto isso, Sara chegou na porta da mansão. Mas ele tem medo de entrar porque acha que Sultan e Afif vão reagir a ele. Ele fica sentado do lado de fora pensando que meu pai sairá de qualquer maneira. Ira acordou. Quando ele não conseguiu ver Sara, ele entrou em pânico de repente. Sem saber o que fazer, ele grita Sara. Depois, ele sai para o jardim e grita Sara. Depois, ele pensa que os homens de Tarsk nos sequestraram. Mas não é tal coisa por si só. Ele começa a procurar Sara, dizendo que ela virá de algum lugar. Ira olhou para todos os lados, mas não havia Sara. Sara está na porta da mansão. Ele não quer mais esperar ali e entra para ver seu pai. Quando Sara entrou, Ira também foi lá, mas Sara já fechou a porta. Nesse momento, um dos guardas pergunta se há algum problema. Ira diz para ele: não consigo encontrar minha filha, você viu? O guarda disse-lhe que nunca o vi aqui. Ele diz que não vou deixar ele sair mesmo, ele está no jardim, você não o viu. Quando Ira ouve isso, ela continua procurando por Sara. Naquela época, Afif veio a Oron e disse-lhe para mandar Ira e Sara desta casa. Eu não quero vê-los. Ele diz que como Yekta morreu, nosso problema está resolvido. Oron diz a ele que eles estão sob minha proteção. Na verdade eles precisam de mim agora. Já conversamos sobre esse assunto antes. Esse assunto não está em discussão. Afif disse-lhe: isto não é para você. A pessoa que irá protegê-los é Yekta. Ele diz que morreu também. Enquanto isso, Sara os ouviu na porta. Quando Sara fica sabendo que seu pai está morto, ela começa a chorar, ligando para seu pai. Naquele momento, Ira o alcançou e o segurou. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais!